Olá, bom dia. Estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã, com o nosso segundo bloco de informações. E a gente vai entrevistar no dia de hoje o Renê Costa, o presidente do Conselho Regional de Enfermagem aqui do estado de Alagoas. Renê, bom dia. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã na Jovem Pan em 100,7. Bom dia, João. Bom dia, Nicole. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. É um prazer enorme a gente estar aqui nessa rádio de tamanha audiência para a gente falar um pouquinho sobre o Corém Alagoas e sobre a enfermagem, essa profissão que nos últimos tempos está tão na mídia, está na boca do povo, na boca da política de Alagoas e do Brasil. É verdade. Presidente Renê, qual a atividade ou quais as principais atividades que são realizadas, as principais atribuições realizadas pelo Corém? O Corém basicamente é um órgão que fiscaliza o exercício profissional da enfermagem. É ele que entrega a carteira de habilitação profissional para a enfermagem, para os profissionais de enfermagem, e além disso também é um tribunal de ética. Somos nós que julgamos os nossos pares, para que a sociedade não sofra com profissionais que têm má índole, que podem prejudicar a vida da população em geral. Então os conselhos em geral de saúde, especialmente de enfermagem, têm esse intuito, proteger a sociedade do dano do mal profissional. Renê, a gente tem visto, o tamanho, o avanço da categoria em âmbito nacional e aqui também no estado de Alagoas. Hoje, qual é a base desses enfermeiros, desses técnicos, desses auxiliares? Ou seja, qual o quantitativo desse pessoal, dessa força de trabalho aqui no estado de Alagoas? João, nós somos a maior profissão regulamentada por lei do país. Hoje no Brasil nós somos 2,8 milhões de profissionais e mais de 1,5 milhões de estudantes. Em Alagoas somos 38 mil profissionais e temos aí quase 20 mil estudantes espalhados nas escolas técnicas, nas universidades e nas faculdades Alagoas afora. Então é um mundo de gente que está aí se preparando ou preparados para salvar vidas. É verdade. Renê, a gente viu durante o período pandêmico o protagonismo dos enfermeiros, dos técnicos, dos auxiliares, e muitos tiveram até suas vidas ceifadas devido ao combate aí à Covid-19 nos postos de saúde, nos hospitais, enfim, em diversas áreas de atuação da saúde. Existe alguma relação do Conselho com algum pedido da época de proteção em relação a esses profissionais? Muitos reclamavam da falta, assim, de equipamentos, muitos reclamavam da insegurança daquela situação, e posteriormente a gente viu, uma vitória muito grande do Conselho, dos Conselhos regionais Brasil afora de enfermagem, que foi a questão do piso da categoria. A gente viu a sua atuação protagonista, principalmente a atuação em Brasília, no Distrito Federal, lutando por essa pauta importante. Traz um pouquinho desses cenários para o ouvinte do Jornal da Manhã. João, a enfermagem alagoana e brasileira, ela foi gigante na pandemia. Se não fosse a enfermagem, por onde eu passo eu digo, se não fosse a enfermagem, o número de mortos Brasil afora seria muito superior do que, lamentavelmente, nós temos hoje. Só para você ter ideia, o próprio fazer da enfermagem, que é cuidar, ele não poderia, nenhum profissional de enfermagem poderia estar distante do profissional, porque os outros profissionais, eles se paramentavam todos e ficavam distantes, colocavam até um vidro, poderiam botar uma barreira na frente, mas o profissional de enfermagem não. Ele só pode cuidar do ser humano se ele tocar, se ele pegar na pele, se ele entrar em contato com as secreções. Esse é o fazer da enfermagem. E por isso nós salvamos vidas, e muitas vidas durante essa pandemia. E a enfermagem foi aplaudida por isso, eu lembro que a gente fizeram aquelas coisas de bater panela, de vamos lá, vamos aplaudir, aplaudiram a gente no Fantástico, e aquele clamor nacional. Isso fez com que a enfermagem fosse enxergada pela sociedade como uma profissão que de fato salva vidas. E isso fez com que o PL 2564, um PL que nasceu no ano 2000, do senador Fabiano Contarato, ele começasse a caminhar, começasse a andar, pelo clamor social, pela visibilidade que a enfermagem ganhou durante a pandemia. E um sonho de 50 anos, que é o primeiro projeto de lei que tratava de piso salarial, é do ano de 73, ele começou, enfim, a caminhar. E hoje, graças a Deus, eu tenho andado a Lagoas afora. Ontem, por exemplo, eu estava na Santa Casa de São Miguel dos Campos,
e muitos colegas de profissão de 30, 32, 40 anos de profissão que diziam que isso jamais ia chegar, inclusive com toda essa negociação nacional, eles disseram que só acreditaram que o piso ia cair na conta depois que de fato caiu, certo? Então eu fico muito feliz de ter participado de todo esse movimento, estar em Brasília lá no ano 2020, quando tudo isso nasceu, ter participado de toda a negociação no Senado Federal, no Congresso Nacional, e hoje a gente vê que tudo isso está se tornando uma realidade para todos os profissionais de enfermagem do Brasil. Uma realidade que ainda não é a que queríamos, né? A Lei 14.434, a Lei do Piso Salarial Nacional da Enfermagem, ela foi completamente desfigurada por decisão que ainda não é a final do Supremo Tribunal Federal. Nós entramos com embargo de declaração, mas o nosso piso ele foi desfigurado. Ele hoje não é piso, é complemento salarial. E se a gente tinha lá respeito lá atrás, a gente quer continuar tendo esse respeito hoje, principalmente pelo Poder Judiciário, e quer que os nossos legisladores e o próprio Poder Executivo encabecem conosco essa luta. René, e como está a questão da realidade local, ou seja, dos hospitais aqui do estado de Alagoas, da capital, de Arapiraca, dos principais centros do nosso estado? Esse piso, ele já começou a ser pago, ele está sendo pago, como é que está essa realidade hoje? E só um complemento também na rede privada de saúde, se ainda existe alguma diferença, se estão todos no mesmo patamar? Essa é uma boa pergunta. O piso é para todos, independentemente de qual seja o vínculo. Se você trabalha no sistema privado, tem que receber piso. Se você trabalha no público, tem que receber piso. Quem trabalha no público, o piso começa a valer a partir de maio. Então, ele é retroativo a maio, e as prefeituras e o próprio estado de Alagoas, nós estivemos lá conversando com o governo, eles estão tomando todas as providências e tem até o próximo dia 5 de outubro para efetuar o pagamento. Se reorganizando, né? Estão se organizando porque tem toda uma burocracia, tem que fazer projeto de lei municipal, estadual, tem toda aquela questão de fazer os repasses para os hospitais que são 60% SUS ou filantrópicos. A exemplo da própria Santa Casa de São Miguel dos Campos, que é 100% filantrópica e já pagou na última quinta-feira todos os profissionais de lá. Então a coisa está se organizando. Eu sempre tenho dito que a gente está passando por um momento de adaptação, onde as coisas estão se adaptando e encontrando os caminhos. Para o serviço privado, o piso começou a valer no último dia 12. Então os nossos colegas vão receber até o 5º dia útil do mês de outubro e vão receber contando a partir do dia 12. Ou seja, durante o mês de setembro, apenas o piso vale por 18 dias. A partir do mês que vem é que será o piso na sua íntegra. Aí o Conselho anda fiscalizando essas situações em todo o estado? Hoje nós temos reunião de plenária do Corém Alagoas. A proposta da diretoria é que os conselheiros abram um canal de diálogo direto com os profissionais de enfermagem para que essas denúncias cheguem e que a gente encaminhe aos órgãos competentes, como o Ministério Público do Trabalho, os próprios sindicatos da enfermagem, para que as providências sejam tomadas e o piso chegue para nós, profissionais de enfermagem. Vamos falar um pouquinho de gestão, né? René, como você encontrou o Conselho de Enfermagem e como está o Conselho de Enfermagem hoje? Rapaz, eu encontrei um conselho meio que bagunçado. Eu acho que eu só tenho 5 anos na gestão do Corém Alagoas, mas o Corém não tinha sede, o Corém não tinha carro, o Corém não tinha infraestrutura administrativa, o Corém não tinha organograma, fluxograma, o Corém não tinha nada. Era um órgão que não tinha sequer o respeito dos profissionais e da própria sociedade, além dos agentes fiscalizadores. E hoje nós somos um órgão que tem uma sede vistosa, nova, própria, né? Tem uma subseção em Arapiraca que hoje é um exemplo. Eu acho que nós nos organizamos muito para isso. Hoje, o Corém Alagoas, que estava na lanterna entre os Coréns do Brasil, nós ocupávamos o 27º lugar no ranking de avaliação. Hoje nós estamos entre os 5 mais bem avaliados do país. Isso quem diz não sou eu, é o próprio Conselho Federal de Enfermagem. Nós estamos hoje entre os finalistas dos 9 prêmios, do maior prêmio que o sistema COFEM-Corém pode dar, que é o prêmio Fiscalize. Ou seja, é um trabalho duro, um trabalho árduo, mas um trabalho que está aí gerando resultados e que a categoria tem reconhecido. E falando em gestão, René, no dia 1º de outubro vão acontecer, né, as novas eleições do Conselho. E quais foram os desafios durante esse período de campanha e quais são também as expectativas para essa próxima
essa nova gestão que vai entrar? Eu acho que o maior desafio é a oposição. A oposição, ela fala da atual gestão, que é uma gestão que dá para sentir de longe o quanto trabalhou, mas elas falam com muita irresponsabilidade e expondo não só as pessoas, mas principalmente o próprio Conselho de Enfermagem, como se o Conselho não fosse... O Conselho é uma autarquia pública federal. Existe toda uma legislação que normatiza isso. Nós somos fiscalizados trimestralmente pelo TCU, pelo Conselho Federal de Enfermagem, e as pessoas falam irresponsavelmente, mentiras, fake news, descumprem decisões judiciais e por aí vai. Então, eu acho que a maior dificuldade do pleito eleitoral é essa. É a irresponsabilidade que as pessoas têm em denegrir a imagem do outro e denegrir principalmente um patrimônio da enfermagem, que é o Conselho Regional de Enfermagem. Você acredita que os objetivos e as metas, eles foram atingidos na sua gestão? Faltou alguma coisa? Você gostaria, digamos, de ter mais tempo para concluir algo? Queria ter mais tempo, sim. Eu acho que o tempo de mandato dos conselhos é muito curto, são apenas 3 anos. Eu estou no 2º mandato, então tenho pouco mais de 5 anos de mandato e não deu tempo, de fato, da gente fazer o que queria. E é por isso que a gente apoia um grupo sério, um grupo que quer dar continuidade a esse trabalho. Mas de todas as promessas que eu fiz lá em 2018, a única que eu não consegui cumprir foi trazer um mestrado profissional para os profissionais de enfermagem aqui do estado de Alagoas. Mas, só para vocês terem ideia de como a coisa muda com o tempo, em 2018 o clamor da categoria era a sede. A categoria queria ter uma sede, porque a nossa antiga sede ficava num beco escuro, um beco que os profissionais de enfermagem eram assaltados. 70% dos profissionais que iam ao conselho eram assaltados no beco que se encontrava a nossa sede. Então, o clamor da categoria era a sede, e nós não conseguimos só a sede, nós também conseguimos a subsede. E no 2º mandato, em 2020, o que a categoria queria era valorização e reconhecimento profissional. E nós também estamos entregando aos nossos colegas o piso salarial nacional da enfermagem, que ainda não é piso, mas que nós estamos continuando em luta para que ele seja, de fato, aquele sonho de 50 anos dos nossos colegas. Renê, e a gente recebe algumas mensagens no WhatsApp, né, a categoria gigantesca, questionando como se dá o processo eleitoral, qual é o modelo? É urna eletrônica, como é presencialmente, através de papel, como é que se dá a questão da eleição do Conselho Regional de Enfermagem aqui no estado de Alagoas? Eu quero convidar todos os meus colegas para que no próximo domingo, dia 1º de outubro, eles entrem no site www.votaenfermagem.org.br. Votaenfermagem.org.br. É o único meio de votar. O voto é 100% eletrônico. Você pode votar pelo seu celular. Então coloca lá o estado que você vai votar, coloca o seu CPF e a partir daí o sistema vai fazer verificações para saber se você de fato é a pessoa com quem o sistema está conversando. Então a votação ela começa 8 horas da manhã do dia 1º e se encerra às 7 horas e 59 minutos do dia 2 de outubro. Então eu peço aos meus colegas que não deixem para votar na última hora, porque se votar na última hora, corre o risco de não votar e aí paga a multa. E a multa ela não é barata, é a multa de 1 anuidade. E como que se dá, Renê, essa apuração do pleito eleitoral? Como é que se dá o resultado? Como é que ele se configura, já que é por meio eletrônico? E aproveitando, quem pode votar? Vota quem está regular com a sua situação financeira no Conselho. Certo? Não é regular com a carteira de habilitação profissional, é regular financeiramente. Então, se você está em dia com o Conselho Regional de Enfermagem, você está apto a votar. A sua outra pergunta, João, foi como é que esse sistema funciona. Exato. Então, o sistema ele é auditado por 2 empresas diferentes. Tudo é computadorizado lá no próprio COFEM, lá no Conselho Federal de Enfermagem. Essa urna eletrônica vai ser aberta, eu acho que às 9 horas da manhã do dia 2, então 1 hora depois do fechamento da urna nós já teremos o resultado. Repito, o resultado que são 2 empresas diferentes que auditam todo esse processo. Renê, falando em legado agora, legado de gestão, na sua avaliação, qual foi o principal legado desses aí, vamos dizer, 6 anos de gestão do Renê Costa, presidente
do Corém, do Conselho Regional de Enfermagem aqui do estado de Alagoas? Quando você olhar para trás e dizer assim, eu fui a minha gestão, o que é que você tem para exaltar, dizer assim, essa é a minha marca da minha gestão? Eu acho, João, que a marca que eu posso deixar da gestão, eu não diria que foi sede, subsede, carro, todos os avanços que a categoria viu fisicamente acontecerem no Conselho. Eu acho que o maior legado que eu deixo para a minha categoria é que ela agora começa a discutir, a falar a política, sobre política. Uma categoria do tamanho que é a enfermagem, ela não pode se manter distante da política. Os nossos maiores desafios, todas as decisões que são tomadas para a nossa profissão, para aquilo que fazemos, que é o setor saúde, elas são tomadas dentro da política. Então, até 2018, a enfermagem era, eu diria, e ainda continua sendo, até despolitizada. Mas o legado que eu deixo é, nós começamos a falar de política. Nós começamos a entender como é que nascem os projetos de lei, quem é que vota nesses projetos de lei, como é difícil conquistar qualquer que seja o pleito de uma categoria. Então a enfermagem, ela acordou para isso. Então eu acho que a enfermagem, antes de fazer qualquer voto, ela vai começar a discutir melhor em quem ela vai depositar esse voto. Até porque, Renê, a gente sabe que as pautas sensíveis da nossa sociedade e as soluções delas, elas são feitas através do campo político, ou seja, não existe solução mágica. Tudo é feito através das câmaras, do legislativo, do executivo, ou seja, quando a gente pensa em política, não é apenas a questão da política partidária, desse benefício próprio que está posto, ou seja, essa demonização da política partidária, que infelizmente existe muito e é muito danoso para a nossa sociedade. Ou seja, discutir política é muito importante para as categorias profissionais e, sobretudo, para a população de um modo geral. Principalmente nesse momento, onde a gente vê que existe uma crise do trabalhador. Os trabalhadores estão cada vez mais perdendo direitos, os trabalhadores estão cada vez mais expostos, os sindicatos estão cada vez mais enfraquecidos, ou seja, o lado de cá está difícil. Ou a gente acorda, se une enquanto trabalhadores, entendemos em qual lado da balança estamos, ou então a gente vai continuar sendo usado como mão de obra barata, e isso a gente não pode aceitar. Renê, o que você espera do futuro presidente do Conselho Regional de Enfermagem? E se você puder declinar seu voto publicamente também, o Jornal da Manhã é uma tribuna livre, está à disposição. Rapaz, o que eu espero o Conselho Regional de Enfermagem não é presidencialista, ele é parlamentarista. Então, temos 10 conselheiros, teremos 10 conselheiros novos no futuro muito próximo, e o que eu espero desses 10 conselheiros é compromisso. Compromisso com a sociedade alagoana, compromisso com cada auxiliar de enfermagem, com cada técnico de enfermagem, com cada enfermeiro, compromisso com as mulheres, porque nós somos uma profissão majoritariamente feminina, 85,6% dos nossos profissionais são mulheres, na sua grande maioria mães, donas de casa, que precisam hoje ter 2, 3, 4 empregos e se ausentar do seu leito familiar para estar cuidando de pessoas, e que muitas vezes essas mulheres não são cuidadas. Não são cuidadas pela sociedade, não são cuidadas pelos gestores, não são cuidadas até pela sua própria família. A pandemia fez isso. Eu tenho relatos de colegas de profissão que se ausentaram 90 dias do seio familiar para estar cuidando de outras famílias. Então, é isso que eu quero da próxima gestão. É seriedade, é compromisso social e com a nossa categoria. Eu acho que o Conselho Regional de Enfermagem precisa continuar fazendo uma gestão séria, uma gestão eficaz, uma gestão que pense fora da curva, para que a gente não pare de avançar. Pode declarar voto publicamente ou não? Rapaz, eu não sei se porque aqui eu estou como presidente do Corém Alagoas, mas quem quiser me seguir lá na rede social... Importante. Diz aí o @ Renê, por favor. Enfermeiro Renê com 2 N's. Lá eu acho que está no meu perfil em quem eu voto. Tá, joia. Renê, quero deixar um espaço aqui para suas considerações finais do Jornal da Manhã e agradecer a sua presença aqui por essas falas tão esclarecedoras no dia de hoje. João, nós estamos vivendo momentos difíceis na nossa sociedade. Eu acho que não só a categoria da enfermagem, mas todos os trabalhadores e também a sociedade precisam saber em quem votar. Precisam saber, e não estou falando só na política do Conselho, não, estou falando na política de forma geral.
Todas as decisões da nossa vida são tomadas dentro do cenário político. Então eu queria que a sociedade acordasse e pensasse 2, 3, 4, 10 vezes antes de depositar o seu voto na urna, porque aquele voto pequeno, aquele grãozinho de areia que você deposita vai mudar a sua vida, a vida da sua família e a vida de toda uma sociedade. Então eu acredito na política como a nossa principal arma para transformar a realidade que vivemos. Quero agradecer demais a presença aqui do presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Alagoas, o Renê Costa. Quero agradecer também a minhas queridas Nicole Melo, Natália Barros, nosso querido Claudio Stone na técnica, menino Maílson nas ruas de Maceió. E até amanhã, se Deus quiser.